As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui novamente com a segunda parte aqui do nosso bate-papo do programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, recebendo o nosso convidado especial diretamente de Santa Catarina, estudante de psicologia, o Will Lopes, que está falando um pouquinho, explicando um pouquinho para a gente aqui sobre as questões existenciais, sobre a autorrealização, sobre propósito de vida. Então eu vou pedir para o Jefferson, por favor, primeiramente subir para a gente o tema do nosso bate-papo de hoje, que é qual é a missão do Espírito na Terra. Quando a gente sabe o nosso propósito, né? Sei meu propósito, mas eu finjo que eu não sei. Faço de conta que eu não estou enxergando que eu já encontrei o meu propósito. E aí, hoje a gente vai continuar o bate-papo daqui. Então, boa noite, Will. Se apresenta aí para o pessoal que, por um acaso, não tem assistido a primeira live. Inclusive, pessoal, assistam a primeira apresentação, o primeiro programa dessa série de 3 partes, porque senão talvez, ou melhor dizendo, muito provavelmente, você vai ficar um pouquinho perdido, tá? Mas, novamente, Will, se apresenta rapidinho aí para quem está nos assistindo. Olá a todos, meu nome é William Lopes, eu sou estudante de psicologia, como o Luiz falou, sou também instrutor de Kung Fu na cidade de Lages, Santa Catarina, faço parte da Holoclínica com o principal interesse desse aspecto mental, mas também tenho um interesse geral em corpo e espírito, né, Yoda? Né, Luiz? Somos estudiosos. E aí hoje a gente vai continuar da onde a gente parou ali no nosso último programa, que é exatamente a questão de que o Will falou que depois de todas essas camadas, segundo o Jung, da persona, a gente tem ali uma essência, o que dentro do budismo ou de outras linhas orientais a gente chama que tem uma consciência que é capaz de observar esses personagens ou esses padrões de comportamento. Inclusive isso é falado naquele livro O Poder do Agora, que ele fala que nós temos o ser com a letra S maiúscula, que ele fala que esse ser seria, na opinião dele, a nossa essência, pelo menos segundo o autor lá, o Eckhart Tolle. E aí fala um pouquinho, Will, então, sobre isso. Por trás de todas essas máscaras, essas facetas, a gente tem aquilo que a gente realmente é. Como que é isso? Pois é. A pessoa não fica muito maluca quando ela percebe que ela não é nada daquilo que ela é no dia a dia. Por exemplo, ela não é o filho, não é o pai, não é nada do que ela é de verdade. Existem resistências, porque nós temos apegos. A gente se apega a esses papéis. E uma vez que você deixa de ser esses papéis, quem é que você é de verdade? Então isso dá um certo medo. De onde surge esse medo, Luiz? Isso tem a ver com a nossa identificação com esses aspectos. Então, veja, se eu sou esse indivíduo, se eu sou essa camada da personalidade, se eu sou essa máscara, essa persona, né? Para você que não está fazendo muito sentido o que é máscara ou persona, não deixe de assistir nosso vídeo passado. Então, quando você se depara com essa parte de quem você é, e aí vem um cara e diz que você não é isso, quem é que você é então? Se você deixa de ser isso, você deixa de existir. Essa aqui é a real. A real que a gente sente. A morte do ego. É a morte do ego, é o que é conhecido como morte do ego. Né? Então, existe algo por trás disso que eu acho que eu sou, que parece que eu sou. E isso a gente pode entender como presença, a gente pode entender como a capacidade de observar. A gente é muito identificado, por exemplo, e isso no Poder do Agora é o cerne do livro, nós somos identificados com a nossa capacidade de pensar. Então, eu escuto uma voz na minha mente que narra tudo o que está acontecendo. Então, eu estou andando sozinho na rua, eu estou comentando, olha a loja, eu estou falando sobre os carros, ou eu estou tomando banho, eu estou tendo uma conversa comigo mesmo, né, discutindo, não, eu vou fazer isso. Não, mas a gente não pode fazer isso. Ainda falo em segunda pessoa, né? Nós. Por isso que eu falo que todo mundo tem um Smiggle dentro de Não é um Smiggle. Então, nós vamos fazer o que amanhã. Nós não podemos. Não é? Então, vai ficando um papo maluco. Esse é o papo maluco que a gente não se dá conta. E é normal. Esse papo maluco se torna normal, se torna habitual. Quando chega alguém e te diz que isso não é normal,
você vai se agarrar a isso, porque isso é quem você é, a tua identidade está intimamente conectada a essa percepção. Só que o que é interessante, e é um experimento bem rapidinho que a gente pode fazer agora, para provocar um abalo nessa identificação com os pensamentos, né? É se colocar como se fosse um tigre dentro da própria mente, um tigre à espreita do próximo pensamento. Então a gente pode fazer isso agora. Assim que esse pensamento surgir, capture-o. Muita gente experiencia isso com uma ausência de pensamento. Quando você se posiciona como um tigre dentro da própria mente, pronto para pegar, para flagrar o pensamento, né? Assim que ele aparecer, eu vou pegá-lo. Ele some, ele se esconde. Essa voz incessante que narra, que julga, que comenta, que discute, que inventa, some, desaparece por um instante. Então, quem é que eu sou se eu não sou essa voz? Eu sou a capacidade de observar esse silêncio interior. Eu sou a capacidade de sentir esse silêncio interior. E aí a gente acaba chegando no papo das emoções, porque as emoções são pensamentos manifestos no corpo. Então, uma vez que eu tenho a capacidade de observar esses pensamentos e perceber que, ou melhor, observar a ausência desses pensamentos e pelo fato de eles estarem ausentes, eu não sou esses pensamentos, eu também posso observar as emoções. Então, por exemplo, eu estou me sentindo muito triste hoje. Só que ontem eu não estava. Então, se eu não sou essa pessoa triste, quem é que eu sou? Se hoje eu estou me sentindo muito feliz, há 2 semanas atrás eu passei por uma tristeza imensa. Então, quem é que eu sou debaixo dos pensamentos, debaixo das emoções? A gente chega nisso que a Eckhart Tolle chama de ser, eu adoro essa palavra, mas a gente também chega então nessa visão de espírito, nessa visão de essência, que é meio incólume a esses percalços da vida. E resgata o assunto do propósito. Então eu começo a ter uma certeza de que, frente a esses pensamentos, frente a essas emoções, eu tenho um motivo para agir. Porque eu quero manifestar cada vez mais uma essência, uma presença observadora que é capaz de agir em cima das condições e realizar esse propósito espiritual. Então vai surgindo, de acordo com que a gente vai se dando conta de determinados aspectos, vai surgindo uma experiência, uma percepção em primeiro lugar, e em seguida uma experiência mais profunda de ser quem se é. Certo, então quanto mais eu experiencio a observação, mais próximo eu tô de quem realmente eu sou? Com certeza. E as máscaras começam a se dissipar, tá? E máscaras que nos fazem mal, porque, por exemplo, o modo que eu estou conversando aqui com você não é o modo casual que eu converso, por exemplo, com a minha mãe, que eu converso com a minha companheira, que eu converso com o meu amigo, que eu converso com uma criança. São aspectos diferentes de quem eu sou. Agora, não existe uma identificação, não existe um apego, uma amarra a esse aspecto de quem eu sou. Eu consigo ainda observar que isso é uma faceta de quem eu sou, de que existe um aspecto por trás. E quando o tema de hoje, né? Olha só, sei que tem um propósito, mas finjo não saber. Não é meio maluco a gente ter uma postura de que finge não saber. Como assim? Então, por que cada um de nós, né, às vezes demora uma vida inteira para descobrir por que nasceu, por que está aqui, aí finalmente vai lá e descobre, e aí a gente, a famosa frase aí da gíria, dá uma de louco e faz de conta que não enxergou ainda, ou faz de conta que não é bem esse meu propósito. Por quê? Pois são muitas camadas de resistência que existem na mente, que existem no aspecto emocional de quem nós somos, Luiz. Quanto mais você vai escavando esses aspectos que foram deixados para trás há muito tempo, a gente falou no programa passado, né? As pessoas, muita gente vive vidas lineares com o coração vazio, com uma sensação de eu não realizei o que eu gosto de fazer, eu vivi uma vida pensando lá na frente em acontecer uma outra coisa para aí eu começar a viver a partir daquele momento. Então, são muitas camadas de resistência. Por quê? Porque é trabalhoso. Porque isso exige um olhar de desapego de quem nós pensamos que somos. Então,
o desvendar do propósito é isso mesmo, é um desvendar. Por quê? Porque existem muitas camadas encobrindo esse propósito. Olha a palavra descobrir, é tirar o que está cobrindo. Então, esse propósito já está ali o tempo inteiro. A questão é que a nossa mente, o modo com que ela foi constituída, o modo com que foram inseridos padrões, crenças, ou o que a gente chama de drives mentais, né? De acordo com que esses padrões de comportamento são inseridos na nossa mente, eles vão afogando essa semente. Então imagina que o teu propósito é uma semente que está lá, ele nasceu com você, ele já tem uma carga genética, já tem uma carga espiritual, isso vai ser nutrido ao longo da vida e vai te gerar condições e consequências, né, que vai fazer com que aquele propósito floresça. Mas de repente chegam as pessoas e não por maldade, mas por um grande flow, um grande fluxo de inconsciência, vai cobrindo essa semente. Então a gente finge que não tem porque é menos trabalhoso, só que aí, sabe o que é mais trabalhoso no fim das contas? É conviver com a dor de um coração vazio. Então, como é trabalhoso, às vezes a gente não sabe nem por onde começar a se desvendar, já que são tantos padrões, são tantas crenças, são tantos impactos emocionais que eu sofri ao longo da minha vida, que só de olhar para isso já dói. É algo que aconteceu há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. Eu olho para esse aspecto e dói. Só que ele está ali cobrindo o meu propósito. Eu estou apegado, eu estou identificado com aquilo. Isso gerou consequências que explicam, entre aspas, o meu comportamento hoje. Então, para que eu mude esse comportamento, eu preciso eliminar essas explicações, eu preciso revisitar, eu preciso ressignificar, eu preciso entender esse aspecto. Isso é só um exemplo. E isso é trabalhoso, isso machuca. Então, a gente... tanto em quem não tem uma consciência espiritualista, quanto quem tem uma consciência espiritualista, já pode ter se pego em uma situação de, poxa, tá difícil isso aqui, tá trabalhoso. Tô com vontade de desistir dessa busca. Porque a gente vai ter que investigar, vai ter que escavar, vai ter que tirar do caminho essas questões que atrapalham o nosso espírito. A semente continua lá e ela não morre. Ela morre quando o corpo morre. Nesse estado, né? nessa condição, nesse lugar, nesse tempo. Mas a semente esteve ali o tempo inteiro. Então nunca é tarde para a gente explorar isso e buscar entender o que compõe essa semente e ir tirando do caminho o que não faz parte. Né? Então, o principal motivo pelo qual depois que a gente enxerga nosso propósito, a gente não consolida ele, etc., por uma questão de bloqueios e traumas emocionais e também resistências do próprio ego de não assumir que ele é aquele ser verdadeiramente. Isso é um dos principais aspectos, Luiz, porque veja, se nós já temos um nível de identificação com o pensamento tão extremo a ponto de acreditar que eu sou aquele pensamento, que se aquela voz deixar de existir, eu deixo de existir também. Imagina quando o pensamento se torna uma energia que eu consigo sentir no meu corpo. Então, por exemplo, a tristeza a gente sente aqui no peito, não é? Medo sente uma agulhada lá nos rins, parece que enfiou uma faca ali nos rins quando passa por uma situação de medo extremo. Por quê? Porque as emoções são energias que percorrem o corpo. Então imagina aquela tristeza que te causou um vazio extremo no coração. Um buraco aqui no meio do peito. É uma sensação. Então é muito fácil a gente se perder nessa sensação. É muito fácil a gente se identificar com essa sensação. E o trabalho de desidentificação, o trabalho de inteligência emocional, de entender o que eu estou sentindo agora, de dar nome ao que eu estou sentindo e ao que eu senti também, né, com uma intenção de compreensão, superação e ressignificação, tudo isso é muito trabalhoso. O que não significa que não deve ser feito, pelo contrário, é por isso que deve ser feito, é porque dá trabalho, é porque a vida é isso. E então essa também é uma das explicações principais do porquê as pessoas, todos nós, né, de uma forma geral, fugimos da terapia ou de um processo de autoconhecimento, certo? Você começa a se deparar com a verdade de quem você é, com a tua identidade real, né, com o teu propósito original, com um serviço, Luiz. Eu comentei, eu sou instrutor de Kung Fu na cidade onde eu vivo, né, lá na Serra Catarinense. E o próprio significado da palavra Kung Fu é trabalho duro. Então é trabalhoso, é cansativo, dói.
Só que o retorno é muito grandioso. A capacidade de foco, a capacidade de domínio mental e emocional, a qualidade física, né, a qualidade de saúde física que o Kung Fu te devolve é muito maior do que o esforço que ele te pede. E o esforço é grande. Isso vale para muitas outras atividades, né? Atividades físicas que causam esse movimento no corpo e reverbera no meu mental, reverbera no meu emocional, no meu espiritual, nas camadas de quem eu sou. Tá? Então, Kung Fu tem o significado dessa palavra, trabalho duro. E quando a gente fala de propósito, esse propósito, Luiz, ele começa em mim, ele começa através de uma investigação da minha identidade, mas ele termina em mim? Não. Ele termina no outro. Ele termina no serviço. Então a palavra serviço é muito importante. Tá? Ele termina quando eu consigo estar tão cheio de quem eu sou que a única opção é transbordar. Que a única opção é compartilhar aquilo. É compartilhar, é atingir o outro. Então, tem aquela frase, aquela pessoa é cheia de si. E se todos nós fôssemos cheios de si? Sim. Afinal, nos preenchêssemos de nós mesmos. Eu vou buscar me encher de quê? Vou buscar me encher de uma pessoa que eu não sou? Eu vou buscar ser vazio de quem eu sou? Não. Eu preciso estar cheio de mim, eu preciso estar transbordando de mim. Agora, é diferente eu estar cheio de mim de eu estar abarrotado de mim. Quando eu estou entupido de mim mesmo, eu solidifiquei. Não cabe mais uma gota ali que explode quem eu sou. Agora, uma fonte que transborda, que se enche e a água vaza lá por cima, isso é a metáfora, né? Essa visualização metafórica que a gente traz para entender que, uma vez que você comece a investigar quem você é de verdade, né? A aceitar o trabalho que é revelar, descobrir quem eu sou, tirar do caminho aspectos de quem eu não sou, aspectos que não fazem sentido nem para as minhas personas, quando eu me dou esse trabalho, a consequência praticamente inevitável é eu assumir a minha posição, eu assumir o meu lugar, eu me encher desse lugar, me apropriar desse lugar e através das minhas ações, ou seja, do meu serviço, eu começo a atingir as pessoas ao meu redor. A gente volta mais uma vez no papo lá do primeiro vídeo, que a gente falou sobre logoterapia. A logoterapia, ela fala que a autorrealização não termina em si mesmo. A autorrealização se conclui quando eu atinjo o outro através das minhas ações, através do meu serviço. Então, um dos principais propósitos de vida que a gente poderia ter é o serviço, é a caridade, por exemplo, que é uma das linhas condutoras do próprio espiritismo, que é o amor em movimento, né? Então, quando eu coloco esse amor em movimento, quando eu sou caridoso, eu estou servindo, e quando eu estou servindo, então, seria um dos motivos principais para eu existir? Com certeza, afinal, cada um de nós é o centro do universo, Luiz, e a gente às vezes não se dá conta disso. Se você olhar ou ouvir ou sentir o seu redor, você vai se perceber no centro do ambiente, você vai se perceber que tem um raio ao teu redor, né? Você é o centro do universo. Olhe para o céu noturno e veja a imensidão dele. Você está no centro do universo. Só que o outro também está. E o outro também. Todos nós somos centros. Cada um de nós é um centro do universo. Então, qual que é o melhor que você faz para si e para todos? Ocupar esse lugar, viver esse propósito, entender esse propósito em primeiro lugar e em segundo lugar colocá-lo em prática. Porque você tem habilidades únicas, você tem possibilidades únicas na questão de potência, como a gente falou lá no primeiro episódio também. Você tem potências únicas e o mundo está pedindo para você fazer isso. Porque ninguém mais pode fazer. Só você é único, né? Show, eu. Então, pessoal, esse bate-papo aqui ele vai continuar no nosso terceiro e último programa, terceira e última parte dessa série aí, aprofundando sobre propósito de vida, questões existenciais, certo? E é uma das coisas principais que, principalmente dentro, se a gente for pensar da doutrina espírita, a gente precisa conversar. Eu sei que esse assunto muitas vezes é incômodo, mas a gente precisa falar por quê?
Porque não adianta nada uma encarnação na qual a gente desperdiçou aquilo que a gente deveria ter feito, né? Dentro do espiritismo a gente tem muito essa coisa do vou deixar para a próxima. Pô, se você deixar para a próxima, você vai ter que fazer na próxima o que você tinha que ter feito nessa aqui com juros e correção. Então tenta resolver tudo nessa, né? E, bom, a gente vai continuar esse papo no nosso terceiro e último programa, nossa terceira e última parte. Então, vou só pedir para o Jefferson, por favor, subir aqui os nossos contatos e também, né, após subir os meus contatos, subir os contatos do Will. E, Will, rapidamente, só fala para a gente a rede planetária, então, que está subindo aí para o pessoal também. Isso, você vai poder ver aí embaixo a nossa página lá no Instagram, que, através de um método bem específico, a gente faz um grande estudo de autorrealização. Tá? É o propósito de todas. Nós temos lives diárias conversando sobre autorrealização e utilizando um método específico que, se você entrar lá, você vai conhecer. Talvez você fique um pouquinho perdido de início, mas me manda um chat, me manda um direct lá, que a gente conversa e eu te dou uma introdução bem legal sobre o método que a gente utiliza para atingir a autorrealização. Então são lives diárias lá na página do Instagram, acessa lá, passou o contato aqui embaixo, você vai curtir, tenho certeza. Show de bola, pessoal. Então, uma ótima quinta-feira para todos que estão assistindo ao vivo, para quem está assistindo gravado, um bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente se vê então quinta-feira que vem às 8 horas para nossa terceira e última parte. Valeu! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.